Boa noite a todos. A nossa casa, mais uma vez, rogamos, né, a proteção para todos nós. E hoje a gente vai ter a palestra do Eugênio, falando sobre o tema sono e sonhos, e rogamos a proteção divina a todos nós aqui presentes, iluminando o nosso palestrante da noite. Muito obrigado a todos presentes. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando aos benfeitores espirituais a presença sempre amiga, a nos orientar, a nos trazer os recursos maiores para o nosso entendimento e compreensão dessa doutrina de luz e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento as vibrações se convertam e se multipliquem em favor de todos aqueles que sintonizam conosco, aqueles que necessitam, e possam encontrar os recursos espirituais através dessa assistência fraterna dos benfeitores espirituais. E o tema reservado para nós na noite de hoje, né, meus amigos, é o sono e sonhos. Esse estudo ele tem muitas indicações na obra de André Luiz, principalmente. Kardec também, no Livro dos Espíritos, nos traz perguntas valorosas para que possamos compreender esse mecanismo. E esse mecanismo é descrito para a gente no segundo livro dos Espíritos, no capítulo 8, a emancipação da alma, né, que é o livro Segundo Mundo Espírita ou dos Espíritos. Lá nós vamos ter vários tópicos que mostram essa possibilidade da emancipação da alma, da emancipação do espírito. E no nosso pensamento, aí está um caminho para a ciência identificar, né, esse espírito, já que ele ganha essa liberdade num mecanismo energético. Quando tivermos aparelhos mais sofisticados, nós teremos condições de fazer esse registro, né, espiritual desse mecanismo. Bom, Kardec pergunta na 407 se é necessário o sono completo para a emancipação da alma. Ou seja, precisamos estar realmente no sono bem definitivo para que o espírito ganhe espaço. Os espíritos respondem não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem, né? Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, o espírito ele pode ganhar essa liberdade espiritual por um simples entorpecimento, que a gente até fala do chamado cochilo, né? Às vezes a gente, por um momento, a gente consegue desligar-se, nem que seja por instantes. E na 402 ele pergunta o seguinte: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, a primeira nos dá essa possibilidade, né? E o que a gente faz com essa liberdade? O sono liberta parcialmente a alma do corpo, quando o homem adormece. Momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Ou seja, o espírito ele fica como será o estado definitivo depois da perda do corpo físico, porque se ele está emancipado, é parcialmente, né? Não totalmente, mas ele registra, ele vai nessa possibilidade sem o desligamento completo do corpo, então seria realmente a morte. E nós temos lá no nosso livro Voz do Grande Além, Os Dias da Cruz, num dos capítulos que ele estuda a obsessão, chamada obsessão oculta, que ele nos dá também essa dica, né? O templo da alma encarnada se divide em duas fases distintas, a vigília e a hipnose, ou seja, sensório desperto e sono físico. Então, ele divide, né, o nosso tempo de vida na Terra dessas duas formas, ou em vigília, em atividade, e a hipnose, ou seja, quando nós estamos desligados, que ele chama isso de sensório desperto e sono físico, que nos dá essa condição. E ele nos faz uma recomendação
muito interessante nesse tema, né? Ele fala que todos os estados passivos da nossa alma merecem a vigilância, porque através da meditação e do sono nos identificamos de vez de modo imperceptível com pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não que se afinizam conosco. Olha que amplia, como ele dá essa ampliação para todos nós, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente só está lá no mundo dos espíritos quando estamos em sono. E aquilo alerta para o sono e meditação, que promove essa emancipação parcial do espírito, e ele entra em contato com pensamentos, ideias e influências, né? Que ele vai registrar. Então, a vigilância é muito necessária nesses momentos, né? Para que a gente não assimile, não se ligue a inteligências encarnadas ou desencarnadas com ideias contrárias à nossa proposta de vida. Aí a mensagem de Dias da Cruz. Então, ele nos fala do sono, dessas duas formas, né, da vigília e da hipnose, trazendo o sono físico como uma maneira da gente estar nesse desligamento, e a ciência nos trata o sono como sono ordinário, né, e o sono provocado. Nós vemos aí os registros. O sono humano que dá essa exteriorização, né, do espírito. Então, no sono ordinário, o ser psíquico, como é chamado pela ciência, se afasta pouco. Não readquire senão parte de sua independência, ou seja, é uma ciência espírita, tá, gente? É a ciência que espírita que nos dá esses termos, né, para que possa ir aproximando da compreensão da ciência terrena. E no sono provocado, o desprendimento atinge todas as suas gradações sob a influência magnética. Então, o que fala a ciência, e podemos aí acrescentar a hipnose, a terapia de vidas passadas, que os terapeutas, né, já acreditam nessa dualidade do físico e do espiritual. Então, a ciência hoje já abraça isso. Eu falo ciência espírita, porque os espíritos já nos trazem isso há muito tempo. Hoje a ciência se aproxima dessa realidade, começa a ver, né, dessa forma. Então, o sono provocado, ele pode ir a gradações, né, da libertação total do indivíduo. Se eu tomar, por exemplo, um medicamento de uma dose maior, né, provoca esse desligamento, porque não permite o gerenciamento do espírito daquele corpo que lá habita. Como também na regressão de memória, em determinados momentos, aquele espírito que está buscando outras realidades, ele é chamado à sua realidade para que ele não avance mais. E temos até casos que a pessoa pode ter desencarnado, eu já li um livro sobre isso, numa sessão dessa. E muitos terapeutas também, sem identificar essa dualidade, eu vi no Fantástico uma reportagem de um terapeuta que fazia isso, ele falou que via resultados dos pacientes, mas ele não poderia explicar de onde que eles buscavam aquela ideia, e através daquele trabalho de regressão eles buscavam a cura. Então, nós estamos avançando aí cientificamente nessa descoberta, porque a ciência até hoje não descobriu nenhuma substância que causa esse sono, que causa essa desaceleração das células, né? Que o corpo entra em estado de adormecimento. Se dirige à melatonina, né? Que poderia ser, para a sua produção, ou na sua produção, poderia provocar esse sono, né? Mas são estudos. Mas a ciência já registra de uma maneira mais eficiente as fases do sono, para a gente ter essa compreensão do estágio que nós vivemos, né? Que a primeira fase dura alguns instantes, eles falam até de 15 minutos, né? É uma zona de intermediária, que aquele que está em transição se sente que é meio acordado e meio dormindo. É o lusco-fusco, né? Que a gente fala da tarde, não é noite nem dia, mas a gente sabe que está tendo uma transformação. Então, essa aí, o cérebro registra, né, ondas irregulares e rápidas. Então, é pelo registro cerebral que eles veem essa fase do sono que se inicia, né?
E como a gente vê, o espírito aí já está ganhando a sua emancipação. E depois a segunda fase é de um sono mais leve, né? Que muda um pouco a temperatura, o ritmo cardíaco e respiratório, e que as ondas vão diminuindo, as ondas cerebrais vão diminuindo, e que vai provocando esse sono que a pessoa cruza definitivamente o limite de acordado e dormindo, né? Naquele outro, na primeira fase, se a gente chamar uma pessoa que está naquela fase, ele até pode afirmar que não está dormindo. A gente brinca muito com quem está cochilando, né? Você está dormindo? Ele fala, não estou, não. A gente acha que até com vergonha de ter cochilado e fala que não estava dormindo. Eu falo muito isso com a mãe aqui, né? Mas é verdade, é porque os sentidos ainda estão latentes. E aqui, ele está dormindo, é aquele que a gente levanta a pálpebra, se for com delicadeza, ele não acorda, né? Ele já está na segunda fase do sono, e ainda é leve, não é profundo, mas ele começa a entrar já no sono profundo, caindo para a terceira fase, né, que é o sono profundo, mais profundo, que aí as ondas cerebrais já estão mais lentas, o corpo já está mais relaxado, né, e o espírito já ganhou mais distanciamento do corpo, e as células já estão começando a descansar, né? A quarta fase do sono profundo é onde o corpo começa a recuperar o cansaço diário. Quando nós não temos essas fases, a gente costuma falar assim, não, eu acordei cansado. É porque ainda não processou aquele sono nas suas fases normais, né? Entrou nessa quarta fase, que ela é definitiva para a recuperação do nosso cansaço, né? Da liberação de hormônios que vão ser, né, ligados ao crescimento, para a recuperação de células e órgãos. É nessa fase que há essa reorganização, podemos dizer assim, fisiológicas, porque o corpo não está em atividade latente, né? Ele está em repouso, como a gente diz, né? E a pessoa, então, nesse sono, a pessoa está totalmente inconsciente do mundo material que ela vive. Então, às vezes, muitas coisas podem... A gente fala assim, não, mas teve uma tempestade, mas eu nem escutei nada, porque eu estava nessa fase de sono, né? A gente está em sono profundo, é a hora do descanso mais definitivo. E essas fases, gente, do sono, esse ciclo ele não é direto, ele é repetido por várias vezes. Existe até um percentual e tempo, que eu não me preocupei de trazer, porque o nosso tempo aqui também é curto, para que essas fases vão acontecendo. Então, esse descanso ele vai sendo efetivado durante esse período em que nós estamos descansando. E nós entramos no sono REM, chamado pela ciência, que é aonde se processa os arquivos de memória, os acessos, é aonde que nós trazemos algumas lembranças, que nós chamamos de sonhos, né? É a nossa vida, a nossa relação já no plano espiritual, né? Já é um momento em que nós estamos mais definitivamente no plano espiritual, em trabalho espírito, né? Em espírito, não em corpo físico. Então, esse processo ele é muito interessante, né? E a gente sempre aqui, como a gente acorda, normalmente, nas primeiras horas depois que a gente volta para a vigília, é que a gente tem lembrança dessa nossa participação no plano espiritual através desses momentos em que nós fazemos algum registro. Ok? Bom, então, essas seriam as fases do sono. E Kardec, no Livro dos Espíritos, depois de toda essa trajetória para que nós possamos dormir, ele fala o seguinte: e o que engendra simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração, àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então, Kardec nos fala sobre essa sensação ao despertar das nossas relações com o plano espiritual que nós estagiamos durante o sono.
E o sonho, segundo a doutrina espírita, né, segundo Kardec, são esses efeitos da emancipação da alma, como nós já vimos, né, que mais independente toma pela suspensão da vida ativa em relação, daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Olha aqui, essa independência nos faculta uma viagem, né, de acordo com a nossa busca, digamos assim, com a velocidade do pensamento, né? O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de que tudo que havia visto, enquanto dormíeis. Bom, aqui Kardec, os Espíritos nos explica, através de Kardec, que a gente nem sempre lembra dos sonhos, mas a gente não deixa de ter esse estágio, né? Ele fala uma espécie de clarividência, como seria a mediunidade clarividente aqui na Terra, da gente ver o mundo espiritual em vigília, né? É a mesma coisa lá. Então, por isso que é meio indefinido nesse sentido. E quando eu estava estudando, vi as fases do sono, que elas são repetitivas, tem hora que fica desconexo por causa disso, né? Desses momentos em que a gente acorda e tem que juntar tudo. Muitas vezes a gente não consegue. Aí ele fica desconexo, fica estranho. Mas a gente tem a sensação viva e efetiva do estágio que fizemos e a gente chama de sonho. Então, a gente acorda ou bem-humorado, feliz, angustiado, surpreso, com medo, enfim, com as sensações ou sentimentos que aquele estágio na vida espiritual nos proporcionar. Para melhor compreensão disso, nós vamos citar aqui 8 estados que nós podemos estar no plano espiritual durante esse sono e os sonhos que nós podemos traduzir aqui. Nós podemos receber conselhos dos nossos amigos espirituais, né, onde que nos trabalha as ideias, os sentimentos, as orientações, de uma forma que a gente traz como forma intuitiva depois, né? Ou, às vezes, acordamos com certa certeza que não tínhamos antes. Trabalhos enobrecedores que executamos no plano espiritual. Olha, isso é tão interessante que no livro, na obra de André Luiz, nós vamos ver todos esses casos, né? Tem gente que constrói sua própria casa no plano espiritual durante o sono. Os trabalhos que ele realiza lá já lhe confere um valor em bônus horas que lhe permite ter a sua própria residência no plano espiritual. Que maravilha! Nós podemos fazer estudos ou viagens, vamos ver isso muito lá no livro de André Luiz, né? As pessoas chegando no salão para receber estudo com um capacete que tinham filhos, que aí que André Luiz identificou que eram encarnados que estavam ali para participar da preleção da noite. Muito interessante. Viagens, né? Podemos aí conhecer outros países, vamos aproveitar o sono, né? Encontro com inimigos espirituais. Também acontece, porque muitas vezes reencarnamos, temos inimigos fortes do passado que permanecem lá, ou outros mesmo que nós, às vezes, angariamos no presente. Nós vamos ver o caso, né, da ligação de Libório com a esposa, ou da esposa com Libório no plano espiritual, tanto de encarnado como para desencarnado. Essa ligação pode permanecer durante a emancipação da alma. Então, a gente, casos de obsessão, como eu falei da obsessão oculta trazida por Dias da Cruz, se dão nesses momentos, né? E, às vezes, a gente acorda muito apertado. É o que a gente chama de pesadelo, né? A gente acorda num pesadelo e, às vezes, sofremos até magnetização que venha nos trazer dificuldade de retomar o corpo, que nos dá aquele alívio ou saímos daquela situação assumindo a vida atual, né? Continuação do trabalho material. Se nós estamos muito ligados, né, naquilo que a gente está fazendo na matéria, eu vou até contar um exemplo meu. Teve certa vez que eu perdi uma nota fiscal numa empresa
E eu vim muito preocupado que eu precisava apresentar essa nota. E eu descobri essa nota durante o sono atrás de um arquivo, daqueles arquivos de ferro que existia, que hoje nem tem mais. Ela tinha escorregado, caía lá atrás. Eu cheguei e fui no lugar que ela estava. Com certeza eu perdi minha noite à toa, né, procurando isso, mas valeu. A satisfação de baixas fações e vícios. A espiritualidade nos esclarece o seguinte: muitas das coisas que nós nos contemos, às vezes em vigília, durante o sono, nós nos damos à busca, né, desses locais que venham satisfazer as nossas paixões mais baixas. O estado de entorpecimento eu adiantei na hora que eu falei dos inimigos, né, que a gente encontra, que é esse magnetismo, a gente fica estático, não consegue se libertar. Então, são esses mais ou menos os 8... podemos ter mais, né, outros exemplos, mas esse aqui acho que dá para ficar bem claro para a gente, as nossas possibilidades, né, de visita ao plano espiritual. E aí eu volto em Dias da Cruz. Isto posto, o que Dias da Cruz nos fala? Se não nos guardamos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade na balha da obsessão oculta, por desdenhar-nos inconscientemente em desequilíbrios manifestos, cujos resultados somente se expressarão mais tarde, através da patogenia. Então, meus amigos, o Dia da Cruz nos deu essa alertiva, né? Para que a gente possa preparar-nos melhor para que nós tenhamos essa emancipação em situações melhores para a nossa própria evolução espiritual, para o nosso aprendizado, para a nossa experiência e para a nossa construção, né, de um mundo espiritual mais favorável. Quando chegar a nossa hora da partida definitiva, nós vamos encontrar aquilo que construímos. E o sono, gente, é uma bênção de Deus, né? É um descanso para o espírito das lutas do dia a dia, das suas novas provas, das suas dificuldades, da sua luta de sobrevivência, né? da sua carga, às vezes, mais pesadas. Então, é um momento em que a gente tem oportunidades, né, de recolher forças, não só no corpo físico pelo descanso, mas também, se bem posicionarmos na hora de dormir, de abandonar o corpo, nós vamos alçar caminhos mais favoráveis ao espírito. Então, é uma bênção da misericórdia de Deus. Eu vou encerrar aqui com uma palavra de Paulo, né? Porque a gente precisa de acordar, não é de dormir. Acordar no plano espiritual. A gente dorme no físico e acorda no espiritual. Quando Paulo diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Está em Efésios 5,14. Rogando a Jesus que nos dê uma boa noite de sono, uma boa noite de sonhos favoráveis, que amanhã amanhecemos mais fortalecidos. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos. Então, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do sono, e que cada vez mais possamos buscar também, através do sono, dos sonhos, um aprendizado, que todo aprendizado nunca é demais para a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades de aprendizado e de trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Deus, obrigada ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima,
e os nossos amigos espirituais, por conhecermos a doutrina e termos a vontade, a humildade, o amor de buscar através dela a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.